falar sobre Globo de Ouro, Wagner Moura e a memória. É que assim, ontem aconteceu o Globo de Ouro, uma das premiações mais importantes do mundo do audiovisual, considerada o termômetro para o Oscar. Então assim, pensa. E nessa premiação, o Brasil ganhou não um, mas 2 prêmios na categoria de Melhor Filme em Língua Não Estrangeira e Melhor Ator em Filme de Drama. E é sobre essa última vitória que a gente vai falar hoje. O Wagner Moura, do filme O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, recebeu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama com todo o seu carisma e o molho, né? E fez um discurso que mexeu muito comigo, porque ele fala bem assim: O Agente Secreto é um filme sobre memória, ou a falta de memória, e trauma geracional. Eu acho que se trauma pode ser passado por gerações, valores também podem. Então, isso é para os que permanecem firmes em seus valores em momentos difíceis, para os nossos filhos, nossas crianças, nossa vida juntos. Forte, né? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre um dos temas que ele aborda dentro do discurso dele, que é a memória. Para quem não sabe, meu nome é Bruna Alecrim e eu sou mestre em comunicação e eu estudo moda, comunicação e memória. Então vamos lá. Não existiria passado se não houvesse memória e, consequentemente, não haveria história. Mas afinal, o que é a memória? Muita gente sabe o que é, mas não sabe explicar, não sabe colocar em palavras, então bora lá. Memória é uma das funções cognitivas mais complexas que o ser humano realiza e diz respeito à propriedade de conservar informações no cérebro. A memória não é apenas reviver uma situação, mas reconstruir essa situação. É muito mais do que recuperar o passado, pois busca os fatos estando no presente. Quando se está vivenciando o hoje, a memória adquire dinamismo, tornando-se viva, porque responde àquilo que se busca para resolver as questões do momento. Essa é uma citação da Sônia Tognoli. Ou seja, a memória é a reinterpretação do que aconteceu no passado para servir às questões do presente e do futuro. Bom, a gente pode dividir a memória em 2 grupos, a memória individual e a memória coletiva. A memória individual é tudo aquilo que você, enquanto indivíduo, armazena no seu cérebro de acordo com as suas vivências pessoais. Já a memória coletiva é um conjunto de lembranças, conhecimentos, comportamentos, crenças, enfim, todas essas coisas compartilhadas por um grupo social. Esse grupo social pode ser pequeno, como uma família, ou pode ser grande, pode ser um grande grupo social, como uma nação inteira, por exemplo. A memória coletiva ajuda, é um dos pilares para a construção da identidade deste grupo social e influencia diretamente na forma como esse grupo, essas pessoas que fazem parte desse grupo vão se ver e ver ao próximo enxergar o mundo em que vive. E essa memória não é somente uma conquista, é também um instrumento e objeto de poder. E é aqui que entra a importância da memória política e de filmes como O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui. É que a memória é parte formadora da história. A partir do que escolhemos recordar, criamos a nossa história. Em um sentido mais amplo, dentro daquilo que uma sociedade se recorda, é formada a história oficial daquela sociedade, daquela nação, daquele grupo, enfim. E os detentores do poder são aqueles que normalmente conseguem manipular a memória para aquilo que é de maior interesse deles, seja o que vai ser lembrado, sendo assim formando a história daquele povo. No que diz respeito de memórias coletivas e sociais de uma nação inteira, normalmente são os políticos, né, os grandes líderes políticos que detêm esse poder de formação da memória coletiva. No Brasil, a gente tem um claro exemplo da memória sendo manipulada para um esquecimento coletivo, né, um apagamento coletivo de um fator muito importante da história do país, que é a ditadura militar de 1964 a 1985. O governo da época trabalhou de forma muito eficaz e árdua para que os acontecimentos daquele período fossem camuflados, fossem apagados, fossem minimizados e que o que estava realmente acontecendo no país não fosse lembrado. Então, crimes hediondos foram cometidos e eu não tô aqui para entrar dentro do mérito do que aconteceu, não aconteceu, eu não tô aqui para contar a história da ditadura, mas para falar que crimes hediondos foram cometidos e que muitas pessoas, algumas que inclusive viveram naquele período, não acreditam que houve ditadura ou afirmam que a ditadura foi uma dita branda, né? Que ela não foi
tão forte assim. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Legoff, e ele tem uma citação que eu quero muito ler pra vocês, que é: a memória onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. E o que o filme que foi ganhador do Globo de Ouro de ontem faz é trabalhar para a reconstrução da memória coletiva, escancarando o que de fato aconteceu no país naquele período histórico. Seja com histórias reais, como Ainda Estou Aqui, ou com histórias ficcionais, como um agente secreto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de eu trazer um pouquinho da minha pesquisa pra cá. Eu fiquei muito feliz de conseguir fazer o uso da teoria com a prática, né, com a história, enfim. Tô muito feliz e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!